Maio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Mas, no momento, eu quero dizer mais ainda, que como patrono João Ferreira de Azevedo, da condição de decano da ala, convido para compor a mesa e declaro empossado para cumprir o mandato de 2 anos, aos relativos ao biênio de 20 a 26, dos seguintes acadêmicos. Para 21. Para compor a diretoria executiva, em primeiro lugar, vou chamar o ex-aluno inteligente, que passou de 2 séries para 2 na frente, pela sua competência na escola, que é o Colégio Casarão do Barbosa. E assim me orgulho de ter sido também professora, diretora e tantas coisas. Mas o que me orgulha mais é a humildade de dizer isso aqui, com meus 84 anos, uma vida longa, mas uma vida de luz, de paz, de leitura, de trabalhar bem, de gostar das pessoas, que é isso que a gente deve fazer, amar as pessoas em qualquer parte do mundo. Esquecer a rivalidade da política, que a política só é boa educacional. Porque a política são ideologias que passam, e a educacional cuida da identidade. E a política de partidos, ela vai passando um bom período, e vai chegando um, vai chegando o outro, e assim passa. E as inimizades políticas de hierarquia são corriqueiras, não dá para a gente se abalar. Não gosto de fulano, não gosto de todo mundo. Você não me Deus ilumine. E quero compor a mesa, a diretoria executiva, convidando o presidente Fernando Antônio Pedrosa Fidelis. Convido o vice-presidente Sabino Fidelis de Moura, ausente ou superior. Convido os secretários José Mauro Carlos de Almeida de Luz. Segunda secretária Adélia Maria Murilo Magalhães. Tesoureiro José Cícero Torquato dos Santos. Para o Conselho Consultivo, Ana Maria Porto Barbosa Cardoso. Bernadette Claudino Silva Cavalcante. Estou aqui também para compor esse Conselho Consultivo de Ronaldo vai me dizer o que é. Depois consultar. Geraldo Magela Fidelis de Moramar, ausente do Conselho Superior. Muito bem. Isso foi desfeita da diretoria anterior para dar posse à nova diretoria. Nós estamos aqui falando bem da diretoria. Sim, já foram justificadas as ausências do Sabino e do Magela. E quero registrar com muito carinho a presença da nossa companheira Ana Márcia. Que coisa boa, não aprendeu a correr. E daremos continuidade com a palavra do novo presidente. Bom dia a todos. Agradecer a nossa decana, a professora Bernadette, por ter estado em posse. Agradecer também a diretoria aqui empossada, os que não puderam estar presentes, mas depois irão tomar posse na próxima reunião. E aí eu preciso, no momento,
E aí, assim, agradecer, né, a presença da Prefeitura através do Secretário de Cultura, Gilberto Rodrigues, agradecer a Câmara de Vereadores através da minha irmã Leonara Pedrosa, agradecer a todos os demais presentes, amigos, a nossa confreira Ana Márcia, que em breve estará retornando para a nossa casa, né? E é assim, esse é um momento muito especial, mas aí depois eu vou fazer o discurso está no telefone. Viu? Obrigado a todos. Bom dia a todos. Parece que não tinha nem discurso, nem tempo pronto, mas é sempre uma alegria, né, a gente poder estar presente de anadienses e anadienses, principalmente, que contribuíram muito pela nossa cultura. Então, como secretário de Cultura, saiba que é uma satisfação e é muito importante, eu sei da importância de valorizar a literatura, a arte anadiense. E sou muito grato a todos os senhores e senhoras que contribuíram e estão contribuindo até hoje, né, para que a nossa cultura permaneça firme e viva no coração e na vida de todos nós anadienses. Então, parabéns a todos, parabéns ao doutor Fernando, né, pela essa diretoria e a todos os componentes, que vocês saibam que possam continuar contando com o nosso apoio, com a gestão do prefeito Vitor e com a Secretaria de Cultura também. Temos na Casa da Cultura, mas qualquer situação, estaremos sempre à disposição. Parabenizar a Ronaldo, né, pelo período que passou à frente da diretoria e a todas as pessoas que faz a Academia Anadiense de Artes e Letras. Obrigado. A representante da Câmara e a Nara Pedrosa para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Primeiramente vamos agradecer a Deus, né, por a oportunidade de estarmos mais um dia aqui. Para mim não é muita novidade participar daqui, porque eu sou fã de vocês sabem disso. Acho que eu sou uma das únicas políticas que vem sempre participar da Academia de Letras, né? Maravilhoso, graças a Deus. Então eu quero abraçar a todos em nome da dona Bernadette. Desculpa, Fernando, que você é o presidente, mas a dona Bernadette é minha professora também. Então, quero abraçar a todos e quero agradecer a todos por nós estarmos aqui, né? Porque hoje, na verdade, aqui era para estar cheio, né? Porque a Academia de Letras é do coração de Anadia, né? Está no coração de Anadia, mas infelizmente algumas pessoas ainda não entendem isso. E é uma pena que as pessoas não entendam a grande importância que tem a Academia de Letras em Anadia e em todas as cidades, né? Porque isso carrega o coração, a história, a memória de todos aqueles que já passaram, né? Quando eu vejo que o Fernando hoje fica na cadeira da dona Margarida, né? Ou é você ou o Ivan? Da dona Margarida Nova. Uma pessoa que foi brilhante aqui na nossa cidade, né? Uma pessoa que deveria ter uma placa, tantas homenagens e tantas outras pessoas que já passaram aqui, né, doutor Léo? Tantas pessoas incríveis, maravilhosas que já passaram aqui, que a gente consegue lembrar através da Academia de Letras, né? Às vezes tem pessoas que vocês falam, quem é essa pessoa? Aí eu anoto o nome, depois eu digo, quem é essa pessoa? Porque a gente nem conhece. A gente que somos os mais novos, hoje a gente está tão ligado ao celular, que está passando tão rápido, né, que a gente não está se dando conta de como está passando rápido a nossa vida, os nossos momentos, a gente não está mais curtindo tanto quanto vocês curtiram, né? Por isso que vocês têm a memória muito boa, porque viveram muito tempo, conversaram, brincaram, fizeram tanta coisa, não viviam no telefone. Hoje a gente está perdendo a memória tão rápido, porque a maioria do tempo da gente, a gente passa no telefone, a gente não conversa mais com ninguém. Então, o que o ouvido não escuta, não fixa no coração, né? Felizmente, é isso.
Então eu quero aqui parabenizar o Dr. Fernando. Para de mexer no telefone. Quero parabenizar o Dr. Fernando, porque quando ele me disse, eu disse, você é um louco. Eu não acredito que você aceitou, não. Porque ele não tem tempo nem de respirar direito e aceitar esse convite. Eu sei que é de tão grande importância que eu sei que você é um doido de aceitar. Porque você não tem tempo para nada. Como é que tu vai aceitar um convite dele? Menina, deixa eu falar, não sei o que. Eu digo, mas eu acho ótimo, porque eu tenho um imortal dentro de casa. Eu digo a todo mundo que eu tenho um imortal dentro de casa, eu acho maravilhoso. Mas eu quero parabenizar ele e, como a todos, a nova diretoria, né, o Sabino hoje não vai estar aqui, é uma pena, porque ele também é o que leva o nome da Academia de Letras, né, também. Então, quero agradecer pela oportunidade de nós estarmos aqui e parabenizar a todos. Muito obrigada. Dessa Academia de Letras Veraria, Dr. Fernando Pedrosa Fidelis, em nome de quem eu saúdo todos os presentes, o público também aqui presente, que eu saúdo em nome da minha esposa, Célia Fonseca. E para mim, apesar de enfrentar muitas vezes advogados ferozes no tribunal do júri, falar de improviso é uma grande dificuldade. Né? Eu tenho inclusive consultar com o Dr. Fernando Pedrosa para ver como é que eu tive essa timidez de poder falar, de me expressar e dizer o que eu sinto. Mas o que eu sinto nesse momento é muita alegria, muita felicidade de estar aqui reunido com essa qualidade de gente que está aqui presente. Não importa a quantidade, nós temos aqui qualidade, pessoas de grande caráter, pessoas de grande coração, pessoas que têm compromisso com essa cidade, com a sua memória, com a sua cultura. E uma das grandes razões da academia, das academias de letras, e a professora Bernadette fez referência à Academia Brasileira de Letras, que teve como primeiro presidente Machado de Assis, né, autor de obras maravilhosas, como Brás Cubas, né, e outra que eu estava lendo hoje pela manhã, quando passou pela minha cabeça o livro dela. As academias, elas têm a função de preservar, sobretudo, a nossa língua, que é aquilo que nos identifica, a nossa gramática, é a nossa base, é o nosso elemento de coesão. Mas ela tem também a função de guardar a memória da cidade. Nós precisamos saber quem por aqui passou e o que fez, o que representa. Porque os jovens, para crescerem, para se desenvolverem, para se formarem homens e mulheres, não vamos aqui falar em homens hoje, só como se dizia antigamente, homem e mulher, eles precisam ter um exemplo. E a academia tem essa função de buscar lá no fundo o que está guardado e preservar e trazer à tona e levar a esses colégios de Anadia, né? E para isso nós vamos precisar muito, senhor secretário, da sua colaboração. Essa academia veio para ficar, para dar aqui a sua nota de contribuição a esta cidade tão bela. E hoje eu lembrava com a minha confreira, que também faz parte hoje, fez parte também da mesa anterior, a nossa musa do fado, Adélia, não é? Quanto foi maravilhoso a minha infância nessa cidade, a minha adolescência, não é? O clima de paz, de tranquilidade, de bondade das pessoas, pessoas que recebiam de braços abertos, os carnavais de Anadia, que eram carnavais fantásticos, inesquecíveis, que esses jovens, infelizmente, com este celular, que a vereadora disse também, não terão a oportunidade de ver. E cabe a nós da academia resgatarmos essas memórias.
e mostrarmos que é possível trazer de volta alguma coisa de bom, alguma coisa que vem lá de trás e que ainda pode estar presente nas nossas vidas. E essa é uma das grandes funções da academia. Nós temos ali sentado aquele senhor ali de óculos, né? Muito simples, mas que tem na memória coisas belíssimas, inclusive do meu avô, que eu estou fazendo um perfil biográfico, né? O meu seu Evânio, que é foi uma figura maravilhosa e um amigo da família. Eu confesso a minha dificuldade de falar improviso, né? E eu quero encerrar agradecendo a todos pela paciência de ouvir-me e dizer que estou à disposição sempre dessa academia para contribuir de alguma forma, com o meu pouco talento, mas com muita vontade, com muita determinação. Eu gostaria que todos ficassem de pé, por favor, para que pudéssemos aplaudir essa nova diretoria que hoje tomou posse, com a salva de palmas. Bom dia, eu nem sabia desse momento. Mas olha, o Dr. Guaraci fez uma coisa fantástica. Em poucas palavras, ele não preparou nada, mas o que ele falou, ele mandou para todo mundo, né? Primeiro começando pela minha professora Bernadette, que orgulho, professora, de ter sido teu aluno e estar aqui hoje, né? Ter sido teu aluno e aluno da minha tia. E ser um grande entusiasta da doutora Marlene, professora de Arana Marlene, a mãe do meu amigo aí, Fernando, meu colega de profissão, tanto médico como professor. Mas eu acho que a gente não pode deixar a cultura, a gente não pode deixar a história morrer. O fato da gente estar nessa transição entre o analógico, né, e o digital está deixando muita coisa para trás. Não é só a cultura, não é só a história, mas é o amor, é o olhar para as pessoas, é o tocar nas pessoas, é o abraçar, né? Quando a gente estava na rua brincando com todos os colegas nossos, a gente abraçava, a gente brincava, sujava de areia, de barro, a gente está perdendo isso. Não havia bullying, né? Então a gente está perdendo uma coisa que eu acho que tem que ser revista na educação, sabe, professora, que são professores e Ronaldo. Eu estudei no grupo escolar Rui Barbosa, com muito orgulho, mas nunca esqueci, eu estudei uma disciplina chamada de religião. E naquela época eu lembro que ali mostrava a proximidade de Deus, o respeito a Deus, o respeito aos nossos pais, o respeito aos nossos avós e o respeito aos nossos irmãos e o respeito ao próximo. Isso a gente precisa, tem que ser a gente tentar fazer, resgatar, porque a gente está distanciando tudo, né? Nunca se viu tantas coisas injustas entre pai, filhos, avós, desavenças, né? Morte por aí, a violência envolvendo. E a academia, a gente tem que lutar por isso. Não importa a quantidade, é verdade, mas importa a qualidade. E isso é que vai fazer a diferença. Nossa, a gente tem que dar continuidade com todas as dificuldades. Quando eu sair do plantão, eu passo uma mensagem para o Ronaldo: Ronaldo, olha, eu vou chegar às 10h40, está marcado para as 10 horas, mas eu cheguei aqui às 10h32, exatamente para não faltar, não deixar de prestigiar todos vocês, não deixar de prestigiar meu colega de profissão, né, Fernando, que a gente trabalha junto, né, dentro da Uncisal, e isso faz parte da história da vida. Eu nasci aqui e eu saí daqui para estudar, porque a minha tia Lu e o meu pai, eu sempre disse para eles quando eu era pequeno: pai, eu quero ser médico. E isso faz a nossa diferença,
sabe, doutor? Eu acho que nós temos que resgatar, a gente tem que dar continuidade. Então, os homens e mulheres que são formados hoje, eles precisam manter, né, a proximidade de Deus e a proximidade de todos os seres humanos. A gente não pode perder para o celular, a gente não pode perder para a área digital, porque na verdade nós somos almas, né? E era esse recado que eu queria dizer, que eu não esperava que fosse falar. Obrigado. Bom dia a todos, a todas. Presidente, vou pedir licença para saudar a mesa e os presentes, a decana, tá certo? Nossa, professora Bernardo Claudinho. Até para fazer a professora depois Dona Bernadette, também dizer à senhora, viu, que na época que a senhora era diretora, lembrando mais uma vez na oportunidade da minha posse aqui, que a senhora também, juntamente com Dona Marlene, as duas Marlenes, né? A Farias, né, tá certo? E a Pedrosa. Mas na comissão fizeram eu dar dois graus, né? Porque ao invés de entrar na primeira série, né, eu tive que entrar na terceira série já. Então foi feito um teste, né? No fim, no terceiro. Mas não fiquei com a Marlene, a Pedrosa, fiquei com a Marlene Farias. Tá certo? E até hoje, quando eu encontro a Dona Marlene, dou um abraço e agradeço assim como a senhora, agradeço eternamente. Eu sou o que sou hoje, graças exatamente a pessoas como a senhora, como Margarida, como Shirley, outras e outras pessoas que passaram aqui, tá certo? Então, serei breve. Agora, assim, realmente falar de improviso, né? Apesar que essa semana falei para profissionais, falei para empresários e tudo mais, mas sempre qualquer plateia, acho que é difícil, né? Mas agradecer exatamente pelo convite para compor a diretoria para o Dr. Fernando e me colocar à disposição dentro das minhas competências, né? Minha função, minha profissão, ela não é uma profissão, doutor, assim como é a sua, que é de uma facilidade de escrever, até porque contador é muito objetivo, tá certo? Mas eu vou tentar contribuir dentro da minha profissão, ok? Participo, dando treinamentos, fazendo capacitações para os meus companheiros também de profissão, mas não é de escrever e tal. Quem sabe brevemente eu estarei escrevendo, né? Mas eu vou contribuir dentro daquela minha profissão. Uma coisa importante que eu disse que a Dona Bernadette falou, né, que exatamente eu tenho uma atenção especial pelas academias, não só a academia de todas as cidades, mas como a senhora remontou a academia grega, né? Enfim, gosto da literatura, tenho lido biblioteca, além de contador, leio tem outras literaturas. Então, doutor Fernando, você que está liderando agora o time, pode contar comigo dentro das minhas competências. Era isso que eu gostaria de transmitir, certo? Muito obrigado. Bem, mais uma vez, bom dia a todos, né? Então, ela falou, eu estou entregando agora a presidência, eu deveria, então agora dar um suspiro de alívio e dizer, bem, agora a responsabilidade é toda sua. Nem pense que é assim. Mas certamente não será assim. Eu vou fazer um breve relato aqui de como foi que nós chegamos até a data de hoje, se a memória me ajudar. A primeira vez que eu ouvi falar na ideia de se fundar uma academia na Guia, né, foi o Geraldo Magela que disse que se eu estava sabendo que estava se criando com essa ideia, se construindo. E se o Dimas já tinha falado comigo. Eu disse, não, o Dimas não falou nada comigo. Mas quando foi alguns dias depois, o Dimas acabou falando comigo. E a primeira, ao me convidar para compor
ser um dos fundadores da academia, eu, no primeiro momento, achei que era uma ideia um pouco extravagante, eu vou dizer assim. Mas, imediatamente, essa primeira ideia que me ocorreu, um tanto quanto negativa, ela foi superada quase que de imediato por uma ideia positiva, porque eles pensam, se eu não puder ajudar, eu também não irei atrapalhar, né, a fundação de uma academia na dia, ainda que no primeiro momento eu acho que vamos ter muita dificuldade. E aí começamos a fazer as primeiras reuniões para poder, porque aí, para você ter a ideia de fundar a academia e até dar o passo, né, inicial para que isso efetivamente aconteça, é preciso que haja, né, uma estruturação mínima por trás dessa idealização. Você vai ter que construir um estatuto, um regimento, isso tem que ser registrado em cartório. Então tem toda uma burocracia que você precisa assumir e alguém precisa, né, abraçar essa causa, que é uma causa que não é uma causa das mais agradáveis. Você está mexendo com papel, e depois que você mexe com os papéis, você cria os primeiros regramentos. Primeiro você começa sem regramento nenhum. E aí, se você está sem regramento nenhum, os regramentos eles estão livres, você pode adotar determinadas posturas que são, né, aquelas que você está construindo porque você está iniciando uma nova entidade que ainda não tem um regramento padronizado. Mas uma vez que você, né, discute esse regramento, aprova esse regramento e você registra isso em cartório, aí você tem que, a partir daí, começar a seguir o regramento que está posto. E se ele não é mais satisfatório, você precisa mudar, mas para mudar você precisa ter o quórum mínimo. Então você veja que aí você tem toda uma série de dificuldades, porque à medida que você vai, né, galgando o tempo e as situações precisam ser resolvidas, você primeiro recorre àquilo que está escrito, para poder dizer, olha, e de alguma forma eu acabei, né, por força das circunstâncias, assumindo essa postura de ser aquele que está sempre trazendo o estatuto, sempre trazendo o regimento, que não é uma função que seja uma função agradável. Por quê? Eu comecei como secretário antes da fundação, era o secretário provisório, depois passei a ser o secretário eleito para uma primeira administração, na oportunidade do nosso confrade, o Gilvan Gomes, que foi o primeiro presidente da academia, e posteriormente, né, com a saída do Gilvan da presidência, eu assumi a presidência, que agora está sendo entregue nas mãos do Fernando Pedrosa. Eu preciso ser o Fernando Pedrosa, mas ele parece que gosta mais de ser Fernando Fidel. Mas eu fico pensando se essa preferência, porque já existe um Fernando Fidel que é anterior a ele, que é mais conhecido como Fernando Fidel do que ele, então eu prefiro, mais das vezes, chamar Fernando Pedrosa. Mas estou tentando me acostumar a dizer Fernando Pedrosa Fidelis para agradar a gregos e troianos. Bem, então, nesse momento. E nós fizemos na presidência esforços, né? Por quê? Primeiro eu sou anadiense, né? Estudei aqui nesse espaço, né? Que na época era Colégio Sinecista do Senhor da Piedade. Estudei também no Rui Barbosa, mas isso já na fase de ginásio. Né? O meu primário eu fiz em Maceió. Então eu cheguei aqui mais ou menos e passei meus 10, 11 anos, até 18, 19 anos, e depois eu fui embora novamente para estudar novos campos e trabalhar, e passei muito tempo fora. Quando eu voltei, né, voltei até com um cargo público, foi o cargo de auditor fiscal, passei uma temporada aqui e fui embora também. Casei com uma moça daqui e fui embora de novo para Maceió e fiquei muito tempo afastado. Então voltei, de certa forma, para Anadia, a frequentar mais, e ocasionalmente eu vinha sempre na festa da padroeira, algo que realmente sempre atrai muito o anadiense, a festa da padroeira de Anadia, que é algo que eu considero realmente espetacular. Mas fora desse parâmetro aí da festa da padroeira, eu vinha muito pouco. Então a academia ela também me causou isso, esse retorno para Anadia.
Mas eu cheguei à conclusão que quando você fica muito tempo afastado, você perde bastante da capilaridade. E aí o que eu chamo de capilaridade é o relacionamento com as pessoas. Porque eu ainda tenho bastante relacionamento, mas com as pessoas que são da década do século passado. Década de 70, década de 80, década de 90. Mas de 2000 para cá, e muita gente já se tocou, eu praticamente não sei. Quando diz, é filho de fulano, mas sabe, que coisa maravilhosa, né? Está aí a cidade progredindo nesse aspecto. Mas fora disso, então, eu acho que de alguma forma, essa falta de capilaridade, essa ausência que eu tive, né, nesse interregno, que eu passei aí mais de 20 anos, praticamente sem vir, sem me relacionar, mais estreitamente com a Anadia como um todo, isso talvez tenha me criado talvez um pouco mais de dificuldade. Então eu vejo com bons olhos a chegada do Fernando, porque para mim o Fernando, ainda que ele não more, né, efetivamente em Anadia o tempo todo, mas ele está sempre aqui em Anadia, ele ocupou cargos públicos importantes, e quando eu comecei a pensar em alguém para assumir essa responsabilidade, eu realmente, a primeira pessoa que me veio também foi a do Fernando, e fui eu que defendia primeiramente essa ideia, viu, Nádia? De alguma forma eu tenho uma certa responsabilidade em tê-lo convencido a assumir. Porque, surpreendentemente, né, houve uma disputa muito forte para assumir essa cadeira aqui nos últimos meses. Porque o nosso confrade Sabino também desejava muito ocupar essa cadeira da presidência, e isso gerou até, né, algumas animosidades, alguns atritos que eu não imaginava que pudesse acontecer, porque a ECO, né, ele sempre também teve sempre cogitado para uma função importante, que é a função de vice-presidente. E eu espero que, né, que isso, se essas animosidades no calor, né, da disputa, porque acabou sendo, de alguma forma, uma disputa de política literária, né, digamos assim. Então existe também, para minha surpresa, a política literária, porque houve uma disputa aqui realmente acirrada entre o Sabino e o Fernando, para que o Fernando acabasse ocupando, né, essa cadeira, e certamente a gente precisa fazer menção à intervenção judiciosa do nosso confrade Guaraci Fonseca, que acabou sendo um dos apaziguadores dos ânimos, assumindo, né, a função de Espinhosa também, de presidente da comissão eleitoral. Né? E aí, né, com o seu modo de ser, né, a sua experiência profissional, né, acabou chegando a um consenso. E aquilo que parecia, né, que estava havendo uma divisão muito forte, acabou havendo uma conciliação. Conciliação essa que faz, inclusive, né, o ex-presidente, que sou eu, assumir a cadeira de secretário. Então, estamos aqui sabendo, né, que queria a presidência, de alguma forma, e vai adiar essa sua vontade, esse seu sonho, e prestar esse serviço para a academia no futuro. Isso não está absolutamente abandonado. Mas uma das capilaridades que eu vejo no Fernando é porque o próprio Sabino foi quem me incitou a apostar na ideia de que, olha, seria importante para a academia que a gente conseguisse aquele imóvel da sobra que está abandonado já há não sei quantos anos, trouxesse ele para a academia. E desde então a gente tem tentado fazer isso. Primeiro com o prefeito Celino Rocha e atualmente na gestão do prefeito Vitor Rocha. Não obtivemos o sucesso desejado ainda. E na última vez que eu me encontrei com o Vitor, eu disse, olha, nós vamos arranjar um outro presidente para ver se consegue o apoio necessário da prefeitura para fazer com que a propriedade desse imóvel ela aconteça. Porque nós temos, digamos, a propriedade intelectual. Tivemos uma audiência pública certa vez na Câmara de Vereadores, foi muito bem recebido, o apoio, tudo isso de alguma forma se consolidou, mas se consolidou sem a titularidade. E sem a titularidade a gente não pode avançar, porque não pode correr atrás de recursos para construir efetivamente essa sede. E essa sede por que é importante?
Tem um dos nossos confrades, que é o Geraldo Magela, que ele acha que um espaço físico não é o mais importante hoje em dia. E a gente pode ocupar o espaço virtual ou o espaço mais acadêmico. Cada um dos acadêmicos pode fazer a sua produção sem necessariamente estar com o espaço físico ali, dizendo aqui é a Academia Canadiense de Letras e Artes. Eu tenho uma visão um pouco diferente aí nesse aspecto. Por quê? Eu fico sempre pensando em alguém que venha visitar a nossa cidade, na festa da padroeira, pessoal. E aí, de alguma forma, está numa conversa, numa mesa de bar, sentou ali para conversar com os amigos, e alguém levanta essa academia. Aí não tem esse nome de academia, esse espaço físico, ele ainda não existe. Então, nós precisamos realmente montar um espaço físico que seja uma referência. Que alguém que chegue aqui, que não faça parte da academia, quem sequer mora nessa cidade, possa visitar a cidade e dizer, não, ali tem um espaço de cultura que está ali à disposição. E um espaço privado, necessariamente não um espaço que seja público de responsabilidade da prefeitura. O ideal, na verdade, é que, como espaço privado, a gente nem não precisasse também da colaboração da prefeitura para nos consolidar. Mas, né, apesar de ter confrades que são bem aquinhoados, digamos assim, mas não tanto para poder, né, dispor de um valor que possa simplesmente cumprir uma série. Para isso, a gente vai precisar realmente do poder público. Primeiro, que o poder público nos ajude, ou por uma ação de desapropriação, ou uma ação de uso capião, a fazer com que a entrega da sobra passe a ser da propriedade da academia. Mesmo porque a família, né, o maior gestor da sobra, que é a família Chagas, os filhos, né, e netos, eles estão de braços abertos e abraçaram essa ideia, né, com muita felicidade até. E ficam às vezes me cobrando, rapaz, cadê? Avançou alguma coisa? E eu, infelizmente, não tenho como dizer que avançou. Então eu tenho muita esperança que o Fernando consiga fazer esse avanço efetivamente acontecer. Porque aí, né, o Fernando ficaria com esse prestígio de ter feito a propriedade do imóvel acontecer para a academia e o Sabino ficaria com a construção, a partir dos contatos que ele tem, principalmente com a família Calheiros, né, reconhecidamente de grande prestígio político aqui em Alagoas, ele faria chegar aos recursos para a construção da sede, entre outras oportunidades. Então, né, aqui ao secretário de Cultura, eu peço que leve essa demanda lá. Olha, o ex-presidente da academia e quem sabe também na fala do atual presidente, ele também disse que nós vamos precisar dessa parceria para fazer isso acontecer. Precisamos superar as dificuldades para que isso efetivamente aconteça. Uma outra questão importante da academia é a construção e a publicação da sua revista. Isso daqui é o primeiro número da revista da academia, que foi feita na nossa gestão, normalmente com a participação muito forte do Geraldo Magela, e nós conseguimos publicar essa revista anual. Esse é o primeiro número. Aqui está aqui a imagem de um quadro do Cícero, o Cícero Rafael, que foi uma figura aqui das mais, né, apegadas à cultura, à divulgadora, de um prestígio realmente muito grande aqui em Anadia, aqui realmente merece admiração pela sua capacidade e diversidade de aspectos culturais, é o Cícero Rafael. Esse daqui é o segundo número da revista. Aqui já temos, né, aqui o espaço que é a sobra, que nós tiramos essa foto aqui convidando a sociedade anadiense para apoiar essa ideia para que isso possa acontecer. Esse aqui, o terceiro número da revista, da academia, que foi publicado no ano passado, e a foto aqui da capa é uma foto de um anadiense, que é um pintor conceituado lá fora, que é o irmão do Esdra Gomes, que é o Rogério Gomes. Eu converso com o Esdra, eu perguntei, mas o Rogério não tem nenhum
nunca pintou nada especificamente sobre a Nadia, só eu tenho um quadro que é a antiga casa paroquial que o meu irmão pintou. Eu disse, rapaz, então veja, se você consegue a autorização dele para ele publicar na revista. Então a revista ela tem feito esse tipo de propósito, né? Não apenas recuperar aqui aspectos de Anadia a partir de figuras que desempenham, sejam anadienses, tenham residido em Anadia, ou tenham parentes que tenham origem aqui em Anadia, para pegar, né, essas imagens e a gente publicar na revista. Além do que, no teor da revista, a gente sempre procura trazer algum artigo, algum ensaio que fale sobre a região aqui de Anadia, sobre a própria Anadia, etc. Esse ano, infelizmente, nós estamos com alguma dificuldade para fazer a publicação do número 4 da revista. Porque apesar de eu ter tido a ideia de convidar os filhos e amigos de Anadia, não houve um interesse, não consegui despertar o interesse. A Ana Márcia, que tem uma experiência de publicação de coletânea, ela talvez tenha também muita dificuldade para fazer isso. Ela deve fazer um trabalho de muita perseverança, de muita insistência para poder conseguir publicar as coletâneas dela. Trabalhar um pouco aí a sua fala, Oi, não. mas realmente uma coisa importante. É difícil da vínculo para participar. Como vocês estão a antologia, Ronaldo, para conseguir participantes realmente é uma luta. Eu só não divulgo apenas, eu saio nas escolas, ligo pessoalmente, vou atrás, ligo em contato, mando WhatsApp, mando mensagem, vou pessoalmente. É uma luta árdua para conseguir participantes, não é fácil. O nosso secretário nos ajuda muito, né? A Nada também, na participação dos eventos, mas realmente é muito difícil conseguir. E assim, eu fico lutando, como vocês citaram na internet, eu fico lutando para que essa mídia não fique, venha à tona, né? A gente fica lutando por esse meu trabalho para que a leitura venha para os jovens, né? Para até adolescentes. Na antologia tem muitos adolescentes de 12 anos, 13 anos, e realmente ressalto, não é fácil, é muito trabalhoso. Você apenas divulgar, você não chama, você tem que ir assim nas escolas e ir atrás em busca mesmo para conseguir, porque não é fácil esse trabalho literário. É muito difícil, mas é muito prazeroso no final. Muito bem, muito importante essa sua participação lá tentando e talvez pegando um pouco da sua experiência, né, que você nos aconselhou a ser mais afirmativo nessa questão do corpo a corpo, né, que me parece que é o necessário. Bem, uma outra coisa que eu quero dizer é que eu tentei implantar em acordo com as escolas, mas que com as escolas eu não consegui, e eu vou fazer um pequeno relato aqui para poder chegar aí. Há algum tempo, acho que foi mês passado, eu estava, eu costumo fazer às vezes caminhada na esteira, como entra em casa, e aí eu fico na TV para passar melhor o tempo. E às vezes eu fico mudando de canal, os canais que eu costumo assistir, da TV Assembleia, porque tem aí aspectos culturais importantes que eu acho na TV Assembleia, que às vezes tem uma entrevista muito boa, tem cantores alagoanos que normalmente não estão muito na mídia, mas aparecem. E aí nesse dia estava uma senhora sendo entrevistada. Eu não conhecia essa senhora, mas eu achei curiosa a facilidade que ela tinha de memória e de relembrar, né, passagens da sua vida. E aí eu deixei lá e fiquei praticamente o período todo entre 30 e 40 minutos de caminhada assistindo a essa entrevista. E aí essa senhora disse que tinha nascido em Moeiro de Anadia, tinha ido morar em Arapiraca, e começa a contar coisas, passagem da vida dela bastante. E não passagem apenas de casamento, como casou nova, com um primo, que o irmão dela, né, eles moravam no sítio, era muito isolado, a vida era muito difícil, não tinha acesso nem à energia, nem à água encanada,
Aí, como era que ia buscar água, como era que ia energia, e o irmão dela assinou que queria ser padre. E a dificuldade que foi para ele, né, galgar esse degrau para até chegar a ser padre. Mas um dia, na igreja, ele acabou, né, de alguma forma, conseguiu um contato com uma pessoa que ouviu o desejo dele, e aí se interessou e auxiliou. E ele acabou conseguindo chegar. Depois de passar por alguns outros sítios, ela acaba chegando de novo para orar em Arapiraca, essa semana. E uma coisa que eu lembrei também, porque ela dá elementos também de alimentação, a dificuldade que era para fazer café. E aí ela conta mais ou menos como era. Tinha que colocar num plano e você tinha que, né, preparar realmente, quer dizer, era uma vida muito diferente. Então, para mim, foi muito enriquecedor ter ouvido essa entrevista. E aí, depois eu descobri que essa entrevista, na verdade, ela está dentro de um escopo de um trabalho que é feito em Arapiraca, que é um projeto chamado Raízes de Arapiraca. Parece que é do Ricardo Nezinho, né? Ricardo Nezinho. E ela disse o seguinte, que foi premiada, ela teve muitos filhos e depois adotou alguns também. E no final da história, além do irmão padre, não sei se por influência disso exatamente ou não, mas alguns filhos dela resolveram também ser padre. O primeiro que resolveu ser vai conversar contigo. E aí recebe todo o apoio do filho. Ele diz que se a vocação dele foi aquela, ele vai contar de todas. E no final, dos filhos todos que ela tem, 4 deles se tornam padres. E uma das mulheres se torna filha. Então, eles foram 8 filhos naturais e mais 3 ou 4 adotivos. E desses, 4 padres e uma filha. E aí, curiosamente, um dos filhos padres dessa mulher é o atual pároco de Anadia, o Geraldo Barbosa. E ela se chama Luísa Barbosa Lima. Então, essa entrevista para mim foi realmente uma achado extraordinária, porque você veja um projeto que é divulgado na TV Assembleia, conta toda uma história de vida, que se você juntar, né, outras histórias de vida, você tem todo um manancial aí de conhecimento extraordinário, dito de viva voz por aquilo que ele mencionou. E um dos projetos que eu tenho sempre apostado nisso, mas tem que, eu mudei um pouco a configuração, porque antes eu queria que os alunos fossem fazer as entrevistas, para depois a gente guardar, né, esses áudios sobre a tutela da academia, para que no futuro você pudesse aproveitar. Por quê? Nós temos, curiosamente, a história escrita de Anadia, em 1881, pelo Nicodemo Jobim, mas depois nós passamos um largo período sem se escrever a história de Anadia, exceto pelo Cícero, que teve uma empreitada muito difícil, mas ele, de certa forma, ele aproveitou muito da história que já tem sido contada pelo Nicodemo Jobim. Ele acrescentou muito pouca coisa à história de Anadia. Então, a história de Anadia, de alguma forma, ela está muito mais na memória de quem está vivo do que propriamente nos livros que estão escritos. E essa é, de alguma forma, uma das funções da revista. Mesmo que a gente não publique esse ano, mas a gente retomará a publicação. A gente retomará a publicação. E então nós começamos o projeto, né, com a autoconfiguração, não mais com as escolas, com uma figura analiense da mais alta importância pela sua memória, sua capacidade de não apenas guardar os fatos da sua vida, mas o fato da vida de muitas pessoas com as quais ele conviveu e até histórias que outros contaram para ela, que é o Evandro Pinto. Então, o projeto de Memória Viva, ele começou com o Evandro Pinto, nós pretendemos dar continuidade com outras figuras da Anadia que tem no mês, porque a gente guardando esse material, no futuro, quem quiser contar a história de Anadia vai poder aproveitá-la e aí, né, contar e transcrever o fato. Então, a academia ela tem importância fundamental numa cidade, porque
ela preserva a memória dessa cidade, entre muitas coisas, todas. Então, dito isso, né, eu acho que eu acabei me alongando demais. Eu retorno a palavra para a mestre de cerimônia e dou as boas-vindas à nova diretoria e torço para que o Fernando consiga realizar aquilo, né, que a gente espera que se consolide efetivamente. Então, muito obrigado a todos. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu vou ser muito rápido e prático. É só uma correçãozinha, uma simples correção na palavra do Ronaldo no início da fala dele. Só quem teve a ideia primeira da academia foi a Delinha. A segunda, aí ela foi lá para casa, junto com a Bernadette, e a gente aí ficou mostrando a dificuldade que ia ter. Aí foi quando como o Dimas andava muito lá de casa, aí ouviram a conversa, aí ele se encaixou nessa conversa e passou a divulgar pelo lado, e a Bernadette e a Delinha pela parte mais cultural. E pronto. É isso, Ronaldo. Me desculpe, mas foi um lapso, eu acredito que tenha sido um lapso seu, mas eu pensei, eu vou corrigir para. Me desculpe, mas eu tinha que fazer esse esclarecimento. Na verdade, eu registrei isso no primeiro número da revista, está contada a história toda. Sim, exatamente. Exatamente. Na casa mas agora aqui. Né? Aí eu fui contar mais como foi que eu tive contato. Aí acabei. Pronto, aí está valendo. Então está esclarecido, viu? Obrigado pela oportunidade. E agora o momento que a gente espera tanto, né? A palavra do nosso novo presidente, 26 a 28, quem sabe mais adiante, né? Fernando Pedrosa. Boa tarde a todos. Eu agora mudei a lógica de conversar com as pessoas, no sentido do coletivo. Sempre fiz tudo de improvisação, hoje eu fiz o contrário. Hoje eu comecei a escrever através, assim, da minha vontade, da minha escrita, fazer. E aí eu queria saber como eu faço. Primeiro eu vou publicizar no grupo, né? Porque eu nunca escrevi assim. Eu só escrevo coisas técnicas e aí eu vou começar a escrever de forma diferente, mas eu vou iniciar. Cumprimento com muita alegria e respeito os membros da Academia Nadiense de Letras e Arte, as autoridades presentes, familiares, amigos e de maneira muito especial o povo de Anadia. Hoje é um daqueles dias que guardarei para sempre na memória. Porque assumir a presidência da Academia Nadiense de Letras não representa apenas a chegada de um novo cargo. Para mim, representa mais um capítulo de uma longa história de amor, pertencimento e compromisso com esta terra. Eu sou de Anadia, como todos nós aqui. Independente de ter nascido lá ou ter vindo para cá, entendeu? Porque você sabe que a questão materno-infantil aqui é complicada. Né? Foi aqui que construí grande parte da minha história. Aqui fui professor, tenho alunos aqui presentes, aqui, e tive o privilégio de participar da formação de tantas pessoas. Aqui também recebi a confiança do povo para exercer 2 mandatos como vereador e posteriormente para servir como vice-prefeito. A vida me conduziu por diferentes caminhos. Tornei-me médico, especializei-me em psiquiatria e continuei exercendo aquilo que considero uma das maiores missões que alguém pode receber: cuidar de pessoas. É o que eu faço diariamente. Mas independente dos caminhos que percorri, Anadia nunca deixou de fazer parte de mim.
minha história com essa cidade também veio da minha família. Minha mãe teve a honra de ser prefeita de Anadia e dedicou parte de sua vida ao serviço deste município. Por isso, quando olho para a minha trajetória, compreendo que existe uma história que começou antes de mim e que me ensinou desde muito cedo o significado de servir, porque ela sempre me disse: você não é para ser servido, você é para servir. Lembre-se de Hipócrates. E ela falou isso. Claro que a gente precisa de sustentabilidade, né? Hoje, porém, assumo uma missão diferente. Uma missão que não pertence à política partidária, nem à medicina, mas a algo igualmente essencial para uma sociedade, que é a cultura, a literatura, as artes, a educação e a preservação da nossa memória. Uma cidade que não preserva sua história corre o risco de esquecer suas próprias raízes. E Anadia tem história, apesar de não ter ainda escrita, tá? Mas tem escritores, professores, artistas, intelectuais, trabalhadores e tantas pessoas que muitas vezes de maneira silenciosa ajudaram e continuam ajudando a construir a identidade do nosso município. E é por essas pessoas e pelas futuras gerações que desejo trabalhar. Uma academia, quero uma academia presente. Uma academia que dialogue com as escolas, que valorize nossos escritores e artistas. Por isso que eu ressalto a questão da ontologia, que tem que ser uma das coisas bem trabalhada, que incentive nossos jovens e que preserve a memória daqueles que ajudaram a escrever a história da Anadia, como o seu Efraim. Quero que nossas crianças e nossos jovens saibam que cultura também transforma vidas. Não é só a educação que transforma, tá? Que um livro pode abrir caminhos, que a educação pode mudar destinos, mas que a arte pode atravessar gerações. E conhecer a história da nossa terra é também aprender a respeitar aqueles que vieram antes de nós. Assumo a presidência da Academia Anadense de Letras e Artes para o biênio 2026-2028, consciente da responsabilidade que recebo. Não pretendo construir esse caminho sozinho. Quero construir ao lado de cada membro, com frades e com freiras, desta academia, ouvindo, dialogando, respeitando as diferenças e somando as experiências. A academia não pertence ao seu presidente. A academia pertence à sua história, aos seus membros e, sobretudo, ao patrimônio cultural do povo anadiense, que iniciou em 18 de julho de 2019. E já se passaram 7 anos de desafios. E a gente ainda tem mais. Por isso, nesse momento tão especial, meu sentimento é principalmente de gratidão. Gratidão à minha família, através dos meus irmãos, filhos e netos, que fazem parte daquilo que sou. Aos amigos que estiveram comigo nos diferentes momentos da minha caminhada, aos meus colegas de profissão, aos educadores como eu, que dedicam suas vidas ao conhecimento, aos membros desta academia, que são formadas por 25 cadeiras, que são denominadas por patronos, iniciando pelo Alfredo Pinto Damas, que é da professora Adélia, até o Estevão Rocha, que
o Ivan, que assume a cadeira, certo? E pela confiança depositada em mim, que votaram em mim na última eleição. E também ao povo de Anadia, apesar que o povo de Anadia nem sabe que está acontecendo isso, porque senão estávamos lotados aqui. E ao povo de Anadia que tantas vezes me permitiu servir esta terra em diferentes funções. Já tive a oportunidade de servir Anadia como professor, servir como vereador, servir como prefeito, vice-prefeito, continuo servindo como médico e a partir de hoje recebo a honra de também servir através da cultura, das letras e das artes. Os cargos passam, os títulos passam, mas eles permanecem na eternidade. Mas aquilo que fazemos pelas pessoas e pela história da nossa terra permanece. Que ao final deste biênio possamos olhar para trás e perceber que deixamos uma academia ainda mais viva, mais participativa, mais próxima da sociedade e mais preparada para as próximas gerações. Receba esta missão com humildade, responsabilidade e esperança. Que Deus nos conceda sabedoria para conduzir este novo ciclo e que nunca nos falte aquilo que nos reúne aqui hoje, o amor por Anadia. Muito obrigado a todos. Viva a cultura, viva a nossa história, viva a Academia Anadiense de Letras e Artes e viva a Anadia, né?